Esse vídeo aqui vai ser um guia de organização pessoal para quem é iniciante. Pô, Lucas, eu tô do zero, a minha vida tá uma zona, tá uma bagunça, eu não sei nem por onde começar a me organizar, minha rotina é cheia de hábito ruim, eu não sei qual aplicativo que eu escolho, minhas tarefas tudo acumulada. É um guia do zero, tá? Como que eu começaria a me organizar se eu estivesse começando hoje, beleza? Então, antes da gente começar, da gente avançar no nosso tema aqui, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né? Esse canal, a gente fala só sobre produtividade, organização, como parar de procrastinar, como priorizar suas tarefas, quais são as melhores ferramentas, aplicativos, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto e você quer organizar a sua vida esse ano, indico que você se inscreva, ative as notificações aí e já dá like nesse vídeo para você receber os próximos, né? Tô na missão aí de postar 5 vídeos por semana. Nas próximas semanas, bem logo, eu vou começar a postar um vídeo por dia e eu tenho certeza que vai dar certo. E se você gosta desse assunto, vai te ajudar bastante. Beleza? Bom, seguinte. Qual que é a estrutura que eu indico que vocês comecem a se organizar? Antes, eu quero te dar só um pouquinho de contexto, né? Da onde que eu estou falando de organização, por que eu estou falando e eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar desse assunto. Eu acho que, eu sempre comento, né, que a minha organização ela surgiu de uma necessidade pura. Né? Na época que eu estava na faculdade, eu comecei a perceber que ficou muito difícil conciliar, ter tempo para as coisas. Então, eu sou engenheiro, né, de produção e eu fazia faculdade à noite. Eu tinha o meu emprego durante o dia numa casa de material de construção e eu tinha 2 trabalhos voluntários, um numa ONG chamada Fundação Estudar e um outro trabalho onde era um próprio projeto de extensão dentro da faculdade, que era a empresa Júnior, né? Então, eu precisava fazer muitas áreas na minha vida. Era muito difícil perder tempo, porque o meu tempo estava sempre comprometido. E eu também tinha outras áreas. Tinha meu relacionamento, tinha ciclo social, tempo em família, saúde, hábitos, hobbies, enfim. Eu precisava conciliar tudo isso. E quando eu comecei a me organizar, o que eu fiz? Eu colocava toda a expectativa, não vai dar certo se eu acertar a ferramenta. Então, não está escrito o tanto de dinheiro que eu joguei fora comprando template de Notion. Cara, eu comprava o templatezinho ali e não, agora vai dar certo, né? Priorizava lá, porque por que eu critico o template do Notion? Eu acho que ele é uma estrutura que a pessoa criou para ela, né, com base nas rotinas e obrigações dela. Ela tenta deixar genérico para encaixar qualquer rotina e tudo mais. Só que é uma estrutura e eu acho que o Notion ele complica muito para quem está começando. Então, inclusive, a gente já vai falar sobre os aplicativos, né? Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com algumas anotações e eu quero passar todos esses itens contigo. E aí, né, quando eu estava me organizando, eu só organizava trabalho, eu só organizava as coisas da faculdade e tudo mais. E eu acho que o mais importante é você entender o seguinte: eu tenho só uma vida, não tem vida pessoal, não tem vida do trabalho, não tem estudo, não, eu tenho só obrigações de casa. Não é. Você tem uma vida inteira com várias áreas dentro. Então, você precisa organizar todas as áreas em uma única lógica. Lógica que eu falo, por exemplo, chegou uma tarefa nova. Para onde que isso vai? Quando que eu vou fazer? Tá? Eu preciso saber disso. Senão, eu vou sempre jogar para a minha lista. Essa tarefa ela vai puxando o espaço mental, né? Então, eu estou assistindo uma série, eu estou sentindo culpa. Estou mexendo no celular, não devia estar aqui. Estou com a minha namorada, estou esquecendo alguma coisa, sentindo que eu estou esquecendo alguma coisa. Então, eu não consigo ter paz. Tá? Isso é basicamente isso. Eu tenho que pôr todas as tarefas em uma lógica. Chegou qualquer coisa, queimou uma lâmpada de casa ou meu chefe me passou um relatório novo. Isso vai seguir a mesma lógica, o mesmo sistema. Beleza? Então, esse é o passo 1, você entender isso, tá? Agora, esse é o passo 0, na verdade, né? O passo 1 seria o seguinte: vou te mostrar uma estrutura de organização, que é o que eu tenho usado nesses últimos anos, que fez eu conciliar essa rotina doida que eu tinha, né? Agora já me formei, já saí desse emprego, agora meu tempo controla um pouco melhor meu tempo. Mas nessa época começou a dar certo, porque eu tinha bastante área e se percebeu que é uma lógica que encaixa todas as áreas. O primeiro passo para você se organizar é você fazer uma lista única, né? A lista única é uma lista, você pode pegar um caderno, meu povo. Você não precisa, qual que é a melhor ferramenta para eu fazer a lista única? Não existe isso, tá? O primeiro passo é você anotar todas as tarefas que você lembra que você precisa fazer, de todas as áreas. Eu dou, inclusive, uma sugestão, que é o seguinte: dá uma volta na sua casa. E a sua casa ela vai te lembrando, vai te dando gatilhos. Pô, meu guarda-roupa eu preciso dar uma geral aqui, que faz tempo que eu tô tirando algumas roupas para doar. Pô, aqui a pia da cozinha não para de pingar, eu nunca chamo o cara para consertar. Você vai tendo novos gatilhos de tarefas. Você precisa ter uma única lista com todas as coisas que você precisa fazer. E também todas as suas rotinas.
tá? Então eu tenho minha rotina da manhã, minha rotina da noite, minha rotina de atividade física, minha rotina de tempo de qualidade com os meus filhos, se for o caso, minha rotina de faxinar a casa, de cozinhar as refeições da semana, de fazer o mercado da semana, enfim, tá? Essa lista tem que ser grande, meu povo. Se você, não, eu tenho aqui, minha lista única deu 10 tarefas, então você tem que me ensinar, pô, como que faz para ter só 10 coisas para fazer na sua vida, porque todo mundo tem muita coisa, sabe? Então, essa lista, primeiro ela vai te dar 2 sentimentos, né? Primeiro ela vai te dar um alívio, porque tá tudo num lugar, você precisa fazer ainda, né? Não estão feitas as tarefas, mas ela te dá esse baita alívio. Depois, ela vai te dar um pouco de ansiedade, porque você vai olhar aquele trem e vai falar, nossa, que tanto de coisa. Puta, quando que eu vou conseguir terminar isso e terminar de fazer as coisas que eu preciso, né? Então, ela vai te dar esse sentimento também, tá? Bom, esse é o passo 1. Agora, o passo 2 seria você montar uma estrutura mínima de organização. A minha estrutura ela é composta de 3 componentes. 2 iniciantes e 1 avançado. Qual que eu vou começar? Você vai começar com os iniciantes, obviamente, né? Inclusive, fazendo um parênteses sobre esse assunto, essa estrutura de organização pronta está lá dentro do Fluxo, tá? O Fluxo é meu programa de implementação, é para quem tem pressa, não é para quem, eu quero ver muita teoria, eu não tenho tempo para ficar assistindo um monte de aulas sequenciadas. Cara, é para quem quer organizar a sua vida logo, tá? Se você quiser, tem essa urgência para se organizar, é prioridade para você, indico que você toque no link da descrição, primeiro aqui do comentário, fixado também, tá? Para você conhecer como que o Fluxo funciona, já tem mais de 1000 alunos, todo mês a gente tem mentoria com todo mundo, né? A gente tem nossa comunidade, qualquer dúvida que você tiver eu te respondo em áudio. Então é o ambiente para quem quer se organizar e quer se organizar logo, né? Tem essa pressa. Se for sua prioridade, indico que você toca aqui no primeiro link da descrição. Então, quais são os componentes iniciantes? Lista de tarefas e agenda. É isso, tá? Eu vou pegar essa lista única, algumas tarefas vão para a agenda, que são, por exemplo, as rotinas. Então minha rotina da manhã, minha rotina da noite, minha rotina de atividade física, minha rotina de mercado da semana. E também eu levo para a agenda todos os meus compromissos. Então, eu tenho um médico, eu tenho um retorno do dentista, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho um tempo de qualidade que eu vou passar com a minha namorada, que a gente vai sair no final de semana, eu tenho um tempo que eu vou passar um almoço em família. Tudo isso que tem horários específicos, tem uma reunião no trabalho, enfim, visita ao cliente, cara, a lista é infinita. Essas coisas precisam ir para sua agenda, tá? Lucas, não entra tarefa na agenda? Não entra. Se eu coloco tarefa, eu preciso criar um evento dentro da agenda para anotar aquela tarefa. E para criar o evento, ele tem que ter um horário para começar e um horário para terminar. É muito difícil você ter uma noção exata de quanto tempo você vai gastar na tarefa. Às vezes ela gasta muito mais, muito menos. E você engessa muito o seu dia quando você põe tarefas na agenda de forma desnecessária. Não é preciso que você faça isso. Você vai perceber depois que você fizer isso que várias coisas foram para a agenda, né? E sobrou várias outras. E eu gosto de colocar essas outras, vão direto todas para a lista. Eu uso, no quesito lista de tarefas, eu não uso somente uma lista, né? Então, eu vou fazer uma lista gigante onde eu vou dando um check ali nas tarefas. Eu gosto de separar minhas tarefas por intervalo de tempo, tá? Que eu chamo de lista sequenciada. Qual que é a ideia? São vários intervalos menores, né? Então pode ter um dia, que é a tarefa que eu vou fazer amanhã, né? A lista de tarefas que eu vou fazer amanhã. Pode ter a minha lista hoje, que é uma lista mais importante de todas, dessas aqui, quais que eu vou realizar hoje. Lista dessa semana, lista desse mês, lista do próximo mês, lista não urgente. Eu posso quebrar por intervalos de tempo. O que a maioria das pessoas fazem? Quebra por áreas, né? Então eu tenho a lista do trabalho, lista da vida pessoal, lista de casa. É muito ruim porque eu vou sempre priorizar o trabalho. Então é aquela pessoa que o trabalho tá acontecendo, o trabalho ela tá entregando, mas nunca tem tempo para treinar, nunca tem tempo para ficar com os filhos, nunca tem tempo para ficar com o marido. É muito difícil, né? Porque eu sempre priorizo uma coisa que ela tem uma consequência negativa maior se eu não fizer. Eu gosto de separar pelo tempo. Então na minha lista de hoje, para vocês terem uma ideia, tem o almoço que eu vou ter em família e também tem gravar esse vídeo na mesma lista, tá? E eu dou a mesma importância, cara, um compromisso que eu vou fazer da minha vida pessoal, ele tem a mesma importância, o mesmo peso de uma mentoria que eu estou fazendo ou um treinamento para a empresa. Eu não faço essa distinção. E por isso que as coisas elas estão andando na minha vida, porque eu coloco na mesma lógica, no mesmo fluxo, né? E aí você vai quebrar as suas tarefas, tem a sua lista única, que sobrou algumas tarefas, você quebra em intervalos menores, você cria outras listas, tá? Eu faço essa estrutura e indico lá dentro do fluxo que você faça dentro do Todoist, que é um aplicativo de organização
de tarefas, tá? Ele não é para projetos e também não é para documentos e informações. O negócio dele é tarefa, coisa do dia a dia que você precisa fazer. Eu acho que para isso ele funciona muito bem, é muito fácil de usar. Então pode ser uma boa você tentar se organizar por ele, tá? E a parte da agenda, que eu não tinha comentado, eu gosto de fazer isso dentro do Google Agenda. Muito simples de usar, todo mundo conhece, você consegue convidar as pessoas sabem aceitar, porque a maioria já tem e-mail do Gmail, né, do Google. Então fica muito fácil de usar também. Esses dois componentes, você vai perceber, a ideia é que você zere a sua lista única e vamos recapitular. Você cria a lista única, um pouco vai para a agenda, um pouco vai para a lista e a lista única precisa estar zerada, depois você joga fora, acabou. A sua única atenção vai ser as tarefas de hoje e os compromissos de hoje. Essa é a estrutura mínima, tá? Outra coisa que você vai precisar, ter um mínimo, e eu já te falo aqui do terceiro componente, né? Um componente um pouquinho mais avançado, mas eu indico que você não aplique se você estiver muito do zero. Então, uma outra coisa que eu acho que vai te ajudar, você ter um mínimo de organização de rotina. Então, antigamente, eu botava expectativa em aplicativo, em templatezinho de Notion, igual eu falei. E aí, eu sempre procrastinava, porque às vezes eu tinha muito hábito ruim que eu não percebia, que ficava oculto na minha rotina, né? Então, eu uso 5, 6 horas de celular por dia. Eu sempre durmo de madrugada, né? Ou eu tenho que pôr uma série para tocar de fundo, porque eu não consigo dormir sozinho. No silêncio, né? Porque eu começo a pensar muito. Eu como qualquer coisa, eu sou sedentário, Cara, peço muito iFood durante a semana. Pô, a lista aí é longa. Então, eu tinha vários comportamentos ruins, hábitos contraproducentes, a gente pode chamar assim, que eles jogavam contra. Eu podia ter uma lista impecável. Uma lista, 10 tarefas para hoje, tenho 2 prioridades, está tudo identificada, eu coloquei etiqueta de tempo de duração em cada uma delas. Beleza, está tudo priorizado, mas eu não faço porque eu estou cansado, acordei me arrastando, entende? Então, você precisa ter um mínimo de organização de rotina, que é o quê? Uma rotina para dormir, uma rotina para acordar, uma rotina de atividade física e trabalho profundo e trabalho raso. Para você ter uma ideia, cada rotina dessa é explicada, tem uma aula, um videozinho curto, né, explicando lá dentro do fluxo, como que você coloca na sua própria rotina. Então, o fluxo você ganha muito tempo. Mas eu vou te explicar como que você pode fazer aqui nesse vídeo, porque a ideia é que você consiga se organizar com o vídeo, mas o fluxo você vai ganhar velocidade, tá? E tem os modelos, toda a estrutura já precisa duplicar, né? Então, o que acontece? Organização de sono. Eu fixo um horário para dormir, fixo um horário para acordar também, que eles precisam contar entre si pelo menos 8 horas. Lucas, a minha rotina não permite. Adapta, né? Então, quando eu fazia faculdade à noite, eu voltava umas 11, 11h30 da noite. Talvez meia-noite, quando eu voltava, tinha prova e tudo mais. E eu entrava 8 horas no trabalho. Então, eu não podia dormir quanto eu gostaria. Então, eu fazia o melhor que eu podia nessa condição, tá? Fixei o horário para dormir. 10 horas, por exemplo. 30 minutos antes, zero tela, zero internet, zero luz artificial. Pega alguma coisa analógica, vai pegar um livro aqui, Pega qualquer coisa para você fazer, para você estudar. Fazer alguma coisa que você não precisa pensar muito, tá? Algo analógico, que não seja conectado à internet. Essa é a única rotina que eu faço. Eu juro pra vocês, eu parei de tomar remédio pra dormir por conta disso. De fazer só isso, cara. Então, vários anos atrás, quando eu comecei a me organizar, né? Então, eu tomava e tudo mais. Não é recomendação, obviamente, né? A gente tem que deixar claro aqui. Você vai seguir o que o seu médico fala, mas eu consegui reduzir e parar, né? Até que eu anulei total. Só fazendo essa rotina de desligar tudo 30 minutos antes. E 30 minutos depois que eu acordo, eu também faço o mesmo processo. Então, o meu café da manhã, ele me ensina a ter mais tédio. Então, é mais silencioso e tudo mais, até que eu vou engrenando e pegando o ritmo no dia, tá? Perfeito. Essas são as rotinas, trabalho profundo, onde eu vou fazer as prioridades do dia. O que é mais importante, o que mais traz resultado. Não sei o que é prioridade. Tem que estar alinhado com os seus objetivos. Não tem objetivo, você tem que ter objetivo. Então, volta para essa estrutura, tá? Então, eu sempre uso blocos de trabalho profundo no período da manhã para realizar as prioridades. E eu deixo o trabalho raso, coisas menos importantes, não importantes, mas coisas menos difíceis, menos exigentes para fazer de tarde. Eu estou gravando esse vídeo de manhã. Todas as mentorias que eu faço são no período da tarde. Eu gravo aulas de manhã. Então, nessa estrutura, tá? Beleza. Então, bloco de trabalho profundo, trabalho raso, atividade física, o básico do básico, não precisa nem explicar, né? Você já está cansado de saber aí que é importante. Lucas, eu não quero fazer, minha rotina não permite, fica muito corrida. Beleza, mas entenda que você está performando menos do que poderia. Não, acho que é isso, né? Então, esses são os ajustes de rotina que você precisa colocar,
porque eles fazem com que você acorde disposto e que o trabalho principal do dia aconteça. E só para a gente encerrar nosso vídeo, né? O último componente da organização, que é uma parte mais avançada. Não indico, reforçando, não indico que você dê atenção para isso se você não tem uma boa lista e uma boa agenda, beleza? Que é o componente de banco de ideias. Então vamos supor, eu estou lendo este livro aqui, onde eu estou grifando muitas partes dele. Então o livro está bastante grifado porque eu estou estudando mesmo o livro, não estou lendo na correria, é um livro por mês. Não, cara, eu vou ler até entender essa parada e depois eu vou para o próximo. Então, aí que vem o negócio. Surgiu essa necessidade do banco de ideia. Onde que eu coloco esses aprendizados? Onde que eu coloco as coisas práticas que eu tirei desse livro que eu posso colocar na minha rotina? Então, era um conteúdo que era muito perdido. Mesmo para curso. Pô, eu compro vários cursos, eu pago muita mentoria de assuntos que eu quero melhorar logo, né? E onde que eu coloco as informações, os PDFs, os documentos, os aprendizados que eu tirei? Ele entra no banco de ideias. Para isso, eu gosto do banco de ideias lá dentro do Notion, né? Que é um aplicativo que eu falei mal pra caramba e falo mal em todos os vídeos, mas lá no fluxo a gente tem um template, você duplica em 2 cliques e você tem o banco de ideias pronto, para você só colocar suas informações. Então, criar do zero é muito difícil, muito demorado, e eu não indico que você coloque tarefas, só uso Notion para isso, tá? Esse componente em específico. Essa estrutura dá para você colocar no papel e caneta. Igual eu tenho vários alunos que eles preferem, são mais analógicos, né? Comprou um planner que você cola na parede lá e tudo mais, o planner semanal, que você vai colocando os compromissos, as rotinas e reuniões se tiver. Uma lista de tarefas, um caderninho aqui, acabou. Cada folha é uma lista de hoje. Cara, tarefas de hoje são essas. Aí eu viro a folha, amanhã tenho essas aqui. Então, dá para se organizar no papel e caneta 100%, tá? Caso você seja mais analógico. Bom, então era isso. Essa é a estrutura mínima. Eu acho que se você seguir essa parada, você tem grande chance aí. Porque é basicamente o que eu faço, tá? Eu faço isso ao longo desses anos. Você tem grande chance de você conseguir se organizar, parar de procrastinar tarefas importantes, ter disciplina para fazer as coisas que você sabe que elas podem impactar positivamente na sua vida. Então essa é a estrutura que eu recomendo para todo mundo. Beleza? Como você chegou até o final, que só lendas chegam até o final, né? Depois até comenta aqui, né, se você chegou até o final e o que você achou do vídeo, cara. A sua opinião é super importante para mim. Então, como você chegou até aqui, eu vou te deixar de recomendação 2 vídeos que eles vão casar muito bem com esse assunto aqui. Eles podem te ajudar a aprofundar ainda mais nesse sistema de organização. E é isso, meu povo. Aplica isso, conta comigo e vamos para cima.